Olá, seja muito bem-vindo ao segundo Summit em Parari. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências para que possamos contribuir com a sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Meu nome é Fernanda Grande, eu sou nutricionista, sou formada pela Universidade Federal de Viçosa, eu tenho mestrado e doutorado em ciências pelo Programa de Nutrição Humana Aplicada da Universidade de São Paulo. Eu trabalho com composição de alimentos já há mais de 10 anos e desde 2015 sou consultora internacional na área de composição de alimentos na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. E por isso, hoje eu estou aqui para falar com você sobre composição de alimentos na prática do nutricionista. Esse é um assunto de extrema importância para os nutricionistas e que normalmente não é tão discutido, discutido em tantos detalhes em grande parte dos cursos de graduação. Então, por isso eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de estar aqui para alertar tanto estudantes quanto profissionais da área da nutrição sobre alguns pontos que são extremamente relevantes para a utilização correta de dados de composição de alimentos. Mas, antes de começar, eu tenho 2 recados importantes para passar para você. Primeiro, eu gostaria de lembrar que todos que estiverem assistindo às palestras deste congresso e que forem elegíveis concorrerão a um dos nossos cursos de capacitação online na área de interesse que indicou na hora de fazer a inscrição. E o sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. E se você quer concorrer, você precisa printar a tela dessa apresentação e postar no seu Instagram, marcando a hashtag Summit em Parari e também 3 amigos e o Instituto em Parari. O meu segundo recado é que já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Instituto em Parari em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas e que você pode se especializar. Na área da nutrição, nós temos 2 cursos. Temos a Nutrição Clínica e Funcional e o curso de Fitoterapia Aplicada à Nutrição Clínica. Para conhecer mais sobre esses cursos e os demais cursos disponíveis também, acesse o site do Instituto em Parari. Também aproveito aqui para informar que para aqueles que se matricularem para as próximas turmas que se iniciam agora, em março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todos os cursos de pós-graduação. Então, por isso, se você quiser começar a sua especialização ainda esse ano, não perca essa excelente oportunidade. Bom, são esses os recados que eu tinha para passar aqui para vocês. Então, agora vamos iniciar a nossa apresentação. Bom, então na apresentação de hoje eu vou falar com vocês sobre composição de alimentos na prática do nutricionista e a ideia aqui é apresentar um pouco mais de informações a respeito das tabelas de composição de alimentos e como utilizar essas informações de maneira correta. Bom, eu sempre gosto de começar as minhas apresentações com esse slide porque ele esquematiza de forma bem clara como que os dados de composição química de alimentos, eles são a base para diversas atividades na área da nutrição. Então, nós temos aqui na base os dados de composição de alimentos e eles são necessários para rotulagem de alimentos, para estimativa de ingestão de nutrientes, para formulação de planos alimentares e também para pesquisa e seleção de cultivares na área da agricultura. Essas atividades, elas vão resultar na elaboração na determinação das necessidades nutricionais, em pesquisas que são fundamentais para determinar a relação entre ingestão de nutrientes e doença, na elaboração de guias alimentares, na fortificação de alimentos, na informação ao consumidor. Então, todas essas atividades realizadas aqui em conjunto, com base na composição química dos alimentos, é que vão resultar em políticas e programas na área da nutrição, segurança alimentar, saúde e agricultura. Então, por isso que essas informações são de grande importância na área da nutrição. E aí eu gostaria de trazer aqui para reforçar isso alguns exemplos um pouco mais práticos também. Então, aqui eu trago os benefícios das leguminosas. Então, em 2016, a FAO estabeleceu que seria o Ano Internacional das Leguminosas, justamente para promover o consumo desses alimentos devido aos seus benefícios para a saúde, nutrição e segurança alimentar. E aí, esses foram os benefícios que foram listados e divulgados durante os trabalhos realizados nesse ano. Então, aqui a gente consegue ver os benefícios relacionados à saúde, nos balões azul claro,
os relacionados à nutrição, nos balões azul escuro, e em cinza, as questões relacionadas à segurança alimentar. Então, de todos esses benefícios aqui que foram extremamente divulgados e trabalhados ao longo do Ano Internacional das Leguminosas, o único que não está relacionado à composição das leguminosas é o aumento de vida de prateleira e, por conta disso, um baixo desperdício desses alimentos. Todos os outros, para que a gente possa fazer essas afirmações relacionadas à saúde, nutrição e também segurança alimentar, a gente precisa primeiro conhecer a composição desses alimentos, ter essas informações. Então, justamente por isso também que uma das principais atividades desse Ano Internacional das Leguminosas foi a elaboração de uma tabela global que tivesse a composição de nutrientes desses alimentos. E eu vou voltar um pouquinho mais para frente na nossa apresentação a falar dessa tabela que foi elaborada aí no ano de 2016. Uma outra aplicação bastante prática de dados de composição de alimentos é relacionada à questão da biodiversidade e agricultura. Essas informações que eu apresento aqui nesse slide foram coletadas durante o meu doutorado e foram publicadas o ano passado. E aqui eu mostro a grande variação que existe na quantidade de cálcio, vitamina A e ácido ascórbico quando a gente olha diferentes variedades ou cultivares de alimentos que são comumente consumidos no Brasil. Então, vamos olhar aqui com um pouco mais de detalhe o exemplo da batata doce. Então, a batata doce descascada crua e a variação na quantidade de vitamina A. Então, existem variedades de batata doce que não tem nada de vitamina A, tem 0 microgramas, até variedades que têm mais de 3.600 microgramas de vitamina A por 100 gramas de batata doce. Então, a gente pode observar que, dependendo do cultivar ou da variedade consumida, consumindo uma porção de 100 gramas, a gente pode ter nada de vitamina A ou até uma quantidade que supere muito o que seria a necessidade diária de um indivíduo adulto. Então, isso é de extrema importância na questão de planejamento de políticas públicas e na promoção do consumo desses alimentos que teriam uma quantidade maior de vitamina A. No caso da vitamina A, aqui a gente consegue observar que a cor é um indicativo da quantidade de vitamina. Quanto mais amarela ou mais laranja a batata doce, maior a quantidade de vitamina A. Então, se a gente tem uma região, por exemplo, do Brasil, em que a prevalência de deficiência de vitamina A é muito alta, seria interessante, como parte das políticas públicas, se incentivar, por um lado, os consumidores a consumirem as batatas, né, com essa quantidade maior de vitamina A, e, por outro lado, incentivar também os produtores a produzirem, né, a selecionarem essas variedades com maior quantidade de vitamina. Aqui, ainda dentro do campo da biodiversidade, mas comparando a quantidade de vitamina C em frutas, que são as mais consumidas no Brasil, com aquelas frutas que estão disponíveis, principalmente em algumas determinadas regiões, mas que são subutilizadas no país. Então, quando a gente olha aqui as 3 primeiras frutas que são as mais consumidas, banana, laranja e mamão, e o conteúdo de vitamina C, a gente observa que a laranja, que é tão conhecida, né, como uma fonte importante de vitamina C, teria em média 47 miligramas por cada 100 gramas de laranja, enquanto que nas frutas que são subutilizadas, como por exemplo o açaí e a mangaba, esse conteúdo é ainda maior. Temos aqui a acerola, que já é bastante conhecida pela quantidade de vitamina C, ela tem 18 vezes a quantidade de vitamina C da laranja, e o camu-camu, que é uma fruta subutilizada e que tem 29 vezes a quantidade de vitamina C que a gente encontra na laranja. Um outro exemplo aqui também de alimentos subutilizados seriam os vegetais folhosos, e aqui eu trago a quantidade de cálcio em miligramas por 100 gramas da parte comestível das folhas, né, cruas. Então, aqui nós temos as 3 primeiras, os vegetais folhosos mais consumidos no Brasil, que são o alface, o repolho e a couve, e embaixo, logo embaixo,
os vegetais que são subutilizados, então chaguinha, ora pro nobis, a taioba e a vinagreira. E a gente pode ver aqui que a couve, que normalmente é a referência que a gente tem de fonte de cálcio de alimentos vegetais, ela tem uma quantidade parecida com a chaguinha, o ora pro nobis e a taioba, e a vinagreira, por sua vez, tem 2 vezes a quantidade de cálcio que a gente encontra na couve. Então, aí, mais um exemplo de como conhecer a composição química dos alimentos é muito importante para que a gente possa incentivar o consumo desses alimentos subutilizados como alternativas de fontes de determinados nutrientes nas regiões em que eles estão disponíveis. Então, conhecendo toda essa importância dos dados de composição de alimentos, aí surge a pergunta, né? Mas onde que a gente pode encontrar essas informações sobre a composição química dos alimentos? Então, onde buscar esses dados? Então, a gente normalmente encontra essas informações nas tabelas de composição de alimentos. Então, as tabelas, elas reúnem ali informações detalhadas sobre a composição química dos alimentos de um determinado país. Normalmente, essas informações são expressas por 100 gramas da parte comestível do alimento, e as informações que a gente encontra na maioria das tabelas são energia, os macronutrientes, aí principalmente carboidrato, proteína e lipídio, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E aí isso varia muito de tabela para tabela, quais são os componentes apresentados. E em alguns casos também, em algumas tabelas, a gente pode encontrar outros componentes, como por exemplo os compostos bioativos ou informação sobre antioxidantes e etc. Antigamente, as tabelas elas estavam disponíveis, né, como livros impressos. Eu me lembro na minha época da graduação era o que a gente utilizava, a gente ia na biblioteca e emprestava da biblioteca as tabelas para poder fazer os trabalhos na área da nutrição, mas já há algum tempo essas tabelas elas vêm sendo disponibilizadas online, facilitando muito o uso e o acesso. Então, hoje a gente tem até muito fácil dados de tabelas de outros países, porque essas informações estão disponíveis online, seja na forma de arquivos em Excel, ou PDF, ou até mesmo sites em que a gente pode consultar a composição de cada alimento. Então, dada essa grande importância das tabelas de composição de alimentos para os profissionais de nutrição, é extremamente importante que a gente saiba utilizar essas informações de uma forma adequada, para evitar conclusões equivocadas das nossas análises. Então, se a gente não usar essas informações de uma forma correta, a gente pode chegar a conclusões que não são verdadeiras sobre a quantidade de nutrientes naquele alimento ou numa determinada refeição ou cardápio que estamos analisando. Então, por isso é muito importante que a gente entenda um pouco mais profundamente como essas informações são apresentadas nas tabelas. E para começar a entender um pouco mais, eu gostaria aqui de começar falando sobre como as tabelas de composição química de alimentos são elaboradas. Então, até eu começar a trabalhar nessa área, eu pensava que todas as tabelas fossem feitas da forma que o que a gente chama de tabela de composição de alimentos ideal, ou seja, que os dados fossem baseados nos resultados de análises químicas que foram realizadas especificamente para a elaboração da tabela. Então, na minha cabeça, né, os autores da tabela pegavam os alimentos, coletavam os alimentos do país, analisavam e publicavam essas informações. Essa seria a tabela de composição de alimentos ideal. Detalhando um pouco mais essa tabela ideal, ela deveria ser baseada também num plano de amostragem nacional. Então, se a gente pensar no Brasil, que é um país, né, de extensão territorial muito grande, o ideal seria a gente coletar alimentos produzidos nas diferentes regiões do país para que aquele valor apresentado na tabela possa representar uma média do que é consumido no país como um todo. Além disso, as análises elas devem ser realizadas
por métodos analíticos adequados e executadas sob critérios de qualidade extremamente rigorosos para garantir que o resultado que analítico final ali é um resultado correto que reflete a quantidade de nutrientes no alimento. E ela também deve incluir todos os nutrientes, alimentos e preparações de interesse na população. Então, como usuário, a gente quer o quê? Quando a gente pega uma tabela, buscar o alimento do nosso interesse e que a informação esteja lá completa. Então, essa seria a tabela de composição de alimentos ideal. Só que ela tem um grande problema. Ela tem um custo muito elevado. A estimativa de custo para análise de cada amostra de alimentos é de que esse valor fique entre $1.000 e $1.500. Então, se a gente pensar numa tabela aí com 1.000 alimentos, que não é uma tabela muito extensa, é um custo extremamente alto. Então, óbvio que esse custo ele depende da quantidade de componentes e também do país onde essas análises serão realizadas, mas é algo extremamente custoso. Então, por isso que normalmente as tabelas que a gente encontra por aí, elas não são essa tabela ideal. Elas são uma combinação dessa tabela ideal, então o correto seria para os alimentos mais importantes ou de maior consumo no país, esse deveria ser o procedimento utilizado para gerar esses dados, mas também a gente pode utilizar de outros recursos para complementar essas informações. Então, a gente pode compilar dados da literatura ou laudos de laboratório, então, com base em artigos científicos que são publicados com informações de composição de elementos, a gente pode coletar essas informações também para inclusão na tabela, entrar em contato com laboratórios que não necessariamente vão publicar todos os dados analíticos, mas que fazem análise de alimentos para obter essas informações e incluir na nossa tabela. A gente também pode emprestar informação de outras tabelas, então tabelas de outros países, ou normalmente dentro de um mesmo país, às vezes a gente tem várias tabelas de composição de alimentos, então a gente pode juntar essas informações também. E também existe a possibilidade de utilizar dados calculados, que seriam os dados de receita, então quando a gente pega as informações dos ingredientes e calcula a quantidade de nutrientes da preparação ou até estimar de alimentos similares. Então, todas essas são técnicas que a gente pode utilizar e recursos para ter uma tabela de composição de alimentos que seja completa e abrangente. Então, é por isso que é importante quando a gente utiliza uma tabela de composição de alimentos, a gente ter essa consciência de que não necessariamente todos os dados ali são analíticos e são do país onde a tabela foi publicada. Então, é extremamente importante que a gente consiga olhar na tabela e reconhecer de onde vieram essas informações. E aqui eu trouxe um exemplo só para mostrar como esse é um trabalho extremamente minucioso, que demanda um conhecimento técnico muito grande e especialistas treinados para poder fazer preparar essa tabela de composição de alimentos com base em todas essas informações. Então, esse aqui é um print de uma planilha de Excel do meu doutorado, é uma informação real do que foi calculado para disponibilizar na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TBCA, que está disponível online. Então, aqui nós temos todas as informações que eu tinha disponível sobre a composição da cenoura crua. Então, todas essas informações compiladas de outras tabelas de composição de alimentos, de artigos científicos e também de laudos de laboratórios. E aqui em vermelho, né, que está inclusive em inglês, é o dado da tabela americana. Então, quando a gente não encontrava informação para um determinado nutriente em nenhuma dessas fontes, a gente complementava com as informações, né, da tabela americana. Então, aqui só um exemplo, nessa primeira coluna temos a quantidade de água, né, de umidade na cenoura, então alguns valores foram excluídos aí do cálculo,
E no final, aqui na linha cinza escura, a gente tem o valor médio dessas informações. E aqui embaixo, então aqui nessa linha cinza é onde eu tenho a informação média que é apresentada para o usuário da tabela, lá no final, para todos os nutrientes, e aqui no final toda a informação estatística e as referências. Então, cada linha dessa informação tem um código e é possível a gente olhar de onde veio essa informação. E tudo isso aqui está disponível lá no site da TBCA para os usuários que quiserem ter mais informações sobre os dados que estão apresentados ali. Então, quanto mais documentada, mais informações tem a tabela de composição de alimentos, melhor para o usuário, porque a gente consegue avaliar com mais precisão ali a qualidade daquela informação. E aí aqui, só para dar uma ideia de como elaborar tabelas de composição de alimentos é um trabalho demorado e que exige diversos profissionais, eu trouxe como exemplo, né, a tabela de composição das leguminosas, que eu comentei no início dessa apresentação, que foi elaborada como parte do Ano Internacional das Leguminosas pela FAO em 2016. E essa foi um dos importantes legados do ano. Essa tabela ela tem 150 itens alimentares, ela inclui só leguminosas e tem informações sobre 48 componentes. Então, para chegar nessa tabela final com 150 itens alimentares, nós coletamos informações e avaliamos mais de 16 mil artigos sobre 23 espécies diferentes de leguminosas. E aí, no final, na nossa planilha, na nossa grande planilha de Excel, que foi utilizada para fazer todo esse cálculo das médias e complementação dos dados, nós tínhamos mais de 34 mil pontos de dados que foram avaliados para elaborar essa tabela final. Então, para fazer essa tabela contendo 150 itens alimentares, foram gastos aproximadamente 500 dias de trabalho ao longo de 2 anos. E todos esses profissionais que são os autores da tabela que estavam envolvidos em diferentes etapas do processo. Então, elaborar tabelas de composição de alimentos é um trabalho extremamente complexo e demorado. Então, não basta que a tabela seja elaborada da forma adequada, mas ela precisa também ser utilizada da forma adequada. Então, por isso que eu quis trazer aqui um pouquinho de como ela é elaborada, porque isso ajuda muito na hora que a gente precisa avaliar a qualidade dessas informações. Então, agora vamos começar a falar um pouquinho mais da perspectiva do usuário. Então, a gente, como usuário de tabelas de composição de alimentos, quando a gente vai buscar essas informações, normalmente surge uma série de dúvidas. Então, qual tabela que eu devo usar, né? Qual tabela é considerada boa, qual tabela é ruim? Onde eu encontro o alimento que eu preciso? Porque nem sempre quando a gente busca na tabela, o alimento está lá disponível. Qual é a descrição do alimento que mais se aproxima do alimento que o paciente consumiu ou daquele alimento que eu quero prescrever? E como escolher também o dado adequado para cada nutriente. Então, são questões que surgem com grande frequência quando a gente utiliza dados de composição de alimentos. E vamos ver um pouquinho disso na prática. Então, aqui eu pesquisei em três diferentes tabelas de composição de alimentos, que são, acredito, que as mais utilizadas no Brasil, que é a tabela TACO, a tabela da Tucunduva, né, Tucunduva Philip, e a tabela brasileira de composição de alimentos, a TBCA. Então, eu trouxe aqui a composição de 100 gramas de arroz branco cozido. Então, tentei buscar um alimento preparado, bem simples, e a gente já pode ver aqui a primeira diferença na questão da descrição do alimento. Então, nas duas primeiras tabelas, a descrição é relativamente parecida e na TBCA essa descrição é muito mais detalhada, né? Então ele traz ali arroz polido, cozido, com óleo, cebola e alho e sal.
E aí, quando a gente vai olhar a composição desse arroz nas diferentes tabelas, a gente vê que tem uma grande variação em alguns pontos, e aí é a partir daí que surgem as dúvidas de qual informação usar. Então, quando a gente olha aqui primeiro a quantidade de lipídios nesse arroz cozido, a gente pode ver que na tabela taco, essa quantidade é muito inferior à quantidade apresentada nas outras duas tabelas. Então, olhando essa informação aqui, a gente acredita que na tabela, nas duas tabelas, né, na TBCA, que está escrito que o óleo foi acrescentado à preparação. Na tabela da Philip não está escrito, mas pela quantidade de gordura a gente assume isso. E na tabela taco a gente sabe que nenhum alimento cozido ele foi acrescentado de qualquer outro ingrediente. Então, isso não está escrito na descrição dos alimentos, mas se vocês olharem naquela parte inicial, onde tem a documentação das informações, essa informação está lá. Ele fala que os alimentos cozidos não foram, né, quando só a descrição é só cozido, não foram acrescentados nem sal, nenhum tipo de tempero e nem gordura. Então, essa seria a explicação da diferença. Isso poderia estar solucionado na descrição do alimento, mas para a gente descobrir tudo isso exige um pouco mais de investigação. Outra diferença aqui que podemos observar é na quantidade de fibra. Então, a tabela da Philip tem uma quantidade de fibra bem inferior às demais tabelas, talvez por utilizar algum método analítico diferente ou algum método dado antigo, não adequado, mas não é muito possível a gente descobrir isso porque não tem todas as informações necessárias lá na documentação da tabela. Então, é só um alerta aí para a quantidade de fibra que pode ser que veio de uma metodologia analítica ultrapassada. E quando a gente vai para carboidratos, a gente, olhando apenas na parte da tabela, a gente vê que nas duas primeiras tabelas está escrito apenas carboidrato e tem lá as quantidades, e na tabela da TBCA nós temos carboidrato total e carboidrato disponível. Temos dois tipos de carboidrato ali nessa tabela. E aí, se a gente está usando alimentos das duas ou das três tabelas, a gente não sabe o que combinar com o que, né? Os carboidratos que estão apresentados na taco e na Tucunduva, na Philip, são carboidrato disponível, carboidrato total? Como é que eu harmonizo essas informações? Então, é todo esse tipo de detalhe que a gente tem que prestar atenção para não misturar definições diferentes ou componentes diferentes na hora de fazer os nossos cálculos. E para exemplificar com mais detalhes, trouxe um outro exemplo relacionado à vitamina A, que também é um componente que tem bastante variabilidade na forma como essas informações são apresentadas nas diferentes tabelas. Então, aqui eu trouxe das mesmas tabelas a informação do mamão papaya, então nas três diferentes tabelas, e a gente vai focar aqui na questão da vitamina A. Então, quando a gente busca a vitamina A no mamão nas três tabelas, a gente vê que existem duas possibilidades, temos o vitamina A na unidade RAI e o vitamina A na unidade RE, né? Que são calculadas de formas diferentes, tanto que os valores, né, quando a gente olha só para os números, a gente pode ver são bem diferentes, e a gente pode ver aqui que tanto a TACO quanto a TBCA tem o mesmo dado, e já que a tabela da Philip tem um valor de novo que destoa bastante dos outros dados que a gente tem aqui disponíveis. Isso pode ser por uma série de razões, mas de novo não dá para saber se é uma questão de variação na forma de calcular ou se é uma variação que a gente poderia considerar aceitável, dependendo do grau de maturação, né, do quão maduro, porque quanto mais madura a fruta, maior a quantidade de vitamina A, ou se é uma questão também de variedade ou cultivar diferente. É difícil a gente avaliar essa questão, mas o importante é a gente focar aqui que existem duas colunas, porque são duas formas diferentes de expressar o total de vitamina A. E o que isso interfere
na nossa avaliação? Bom, primeiro a gente tem que estar atento, principalmente quando a gente está usando tabelas de composição de elementos diferentes, para não misturar uma unidade e a outra, porque se eu busco a quantidade de vitamina A numa tabela e utilizo essa unidade, na outra tabela eu utilizo essa unidade, vocês podem ver aqui que eu vou misturar coisas que na verdade são bem diferentes. E na prática, o que isso resulta? Então, mesmo se a gente não misturar, aqui no caso eu estou fazendo trago um exemplo aqui de quando a gente calcula a quantidade de vitamina A numa refeição, usando uma unidade ou a outra de vitamina A. Então, aqui um modo de expressão e o outro modo de expressão de vitamina A. Então, aqui peguei uma refeição bem simples, então, arroz branco cozido, feijão carioca cozido, carne moída cozida, couve refogada, tomate cru e cenoura crua. E aí calculei para essas porções aqui de cada alimento a quantidade de vitamina A utilizando as diferentes unidades. Então vamos ver qual foi aqui o resultado. Então, quando a gente calcula a vitamina A usando essa primeira unidade, a gente vê que um indivíduo consumiria 255 microgramas de vitamina A. Já usando essa outra unidade, esse total sobe para 509, ou seja, é praticamente, né, o dobro do que é quando a gente calcula nessa unidade. E aqui embaixo nós temos a recomendação de ingestão de vitamina A. Então, além de, nesse caso aqui, dessa unidade, o valor ser bem menor da vitamina A consumida, a recomendação é muito maior. Já aqui onde eu tenho o total de 509 microgramas, a recomendação por dia seria 300 microgramas. Então, aqui o indivíduo estaria só com essa refeição já ultrapassando em muito a sua necessidade de vitamina A diária, enquanto que nessa unidade aqui ele não chegou nem a 50% da sua necessidade. Então, as nossas conclusões seriam completamente diferentes. Então, por isso que é extremamente importante, quando a gente busca essas informações na tabela, a gente utilizar da forma adequada para não chegar a conclusões equivocadas. Então, esse seria o ponto número 1 que eu coloco aqui para vocês observarem quando vão utilizar tabelas de composição de alimentos. É observar os componentes que a gente chama de problemáticos, que são todos esses componentes que eu apresento aqui. E por que eles são problemáticos? Porque eles podem ter diferentes definições ou diferentes metodologias analíticas, como o caso que eu mencionei da fibra alimentar, então metodologias mais antigas que não são adequadas, mas que algumas tabelas ainda trazem a informação, modos de expressão diferentes, como é o caso da vitamina A, fatores de conversão diferentes, como por exemplo no caso da energia. Então é extremamente importante que quando a gente vai utilizar essas informações, a gente saiba qual tipo de dado que a gente está usando, principalmente para esses componentes que eu apresento aqui nesse slide. Então, esse é o ponto número 1 para se observar em tabelas de composição de alimentos. Outra questão extremamente importante está relacionada à abrangência das tabelas. Então, os usuários de tabelas de composição de alimentos esperam o quê? Que as tabelas sejam abrangentes em relação tanto aos alimentos quanto aos nutrientes. Então, quando eu busco as informações, eu quero encontrar o alimento que eu busco e o nutriente que eu busco também ali na tabela. Se ela não for abrangente, se ela não atender às minhas necessidades, ela não vai ser uma tabela adequada para o meu uso. Então, aqui, quando a gente pensa na questão da abrangência da tabela, quais os tipos de alimentos que a gente tem que olhar se aquela tabela apresenta informação? Então, ela tem que ter dados dos alimentos crus, dados de biodiversidade, idealmente, já que eu mostrei que essas informações, né, a questão da biodiversidade interfere bastante na composição dos alimentos, dados sobre alimentos processados, alimentos cozidos e receitas. Então, principalmente esses dois últimos,
Por quê? Porque normalmente quando a gente está prescrevendo ou calculando um cardápio, a maior parte dos alimentos eles vão estar ou cozidos ou misturados na forma de receitas, né, de pratos mistos. E não é adequado a gente utilizar, dados os alimentos crus, para colocar, para calcular os alimentos que são consumidos cozidos. Então, é extremamente importante que essas informações estejam presentes. E esse é o segundo ponto que eu coloco aqui. Então, sempre, se o alimento foi consumido ou está prescrito consumido ou numa receita, a gente tem que ter essa informação assim e não pegar o dado do alimento cru. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque é muito comum, né, a gente não encontrar principalmente dados de receitas, de pratos mistos, né? E às vezes quando a gente encontra, a gente não sabe se é exatamente a receita que a gente gostaria ali, né, que está presente na tabela. Então, existe também a possibilidade da gente calcular essas informações com base na composição química dos ingredientes. E esse procedimento é muito feito também para fins de rotulagem nutricional obrigatória. Então, todo alimento embalado tem que ter a composição química, né, do alimento que está ali embalado e pronto para o consumidor. Então, o cálculo de receita é uma alternativa, já que gerar dados analíticos é extremamente caros. E o parênteses que eu quero fazer aqui é só para chamar a atenção da maneira correta de como calcular a composição química de receitas. Então, eu queria chamar a atenção para o procedimento correto, e aqui colocando só como um exemplo, um bolo de laranja. Então, se eu sei ali tudo que eu utilizei de ingrediente para fazer esse bolo de laranja, como que eu consigo calcular a composição química do bolo final, daquilo que a gente vai realmente consumir? Então, primeiro, eu preciso saber, além dos ingredientes que foram utilizados, eu preciso saber exatamente a quantidade de cada ingrediente e a composição química também de cada ingrediente. Então, na minha tabela, a composição química de todos esses ingredientes tem que estar lá disponível. E além disso, o que eu preciso? Eu preciso do fator de rendimento ou, né, do peso final dessa preparação, para que eu possa calcular o fator de rendimento. Isso é importante porque é importante para eu estimar a perda ou o ganho de água e gordura durante o processo de cozimento. Então, no caso do bolo, quando eu misturar todos os ingredientes e levar ao forno, ele vai perder água lá no forno, então vai estar mais leve, e eu preciso calcular essa perda de água, no caso do nosso exemplo aqui. E além disso, além da perda de água, ou perda ou ganho, né, de água e gordura, dependendo do alimento, a gente também precisa utilizar os fatores de retenção de nutrientes. E é aqui que eu vejo normalmente que as pessoas erram, elas não consideram os fatores de retenção de nutrientes. Esses fatores, eles servem principalmente para vitaminas e minerais. E eles servem para quê? Para estimar a perda de nutrientes devido ao processo de cozimento do alimento. Então, no nosso exemplo aqui, eu não posso considerar que exatamente a mesma quantidade de vitamina C que eu tinha na laranja vai estar presente no bolo, porque a gente sabe que com o aquecimento a vitamina C ela é perdida, parte da vitamina C é perdida. Então a gente tem que utilizar esse fator de retenção de nutrientes para estimar essas perdas, principalmente de vitaminas e minerais. Então é só quando eu tenho todas essas informações disponíveis que eu consigo calcular a composição química da preparação de forma correta. Então, aqui gostaria só de chamar atenção para todos esses itens que são necessários para fazer esse cálculo. O terceiro ponto, que é extremamente importante da gente observar para avaliar a qualidade de uma tabela de composição de alimentos, é em relação à origem das informações. E aqui eu me refiro exatamente a se eu estou olhando uma tabela brasileira, eu espero que a maior parte das informações que estão apresentadas ali foram geradas para alimentos brasileiros. E por que cada país tem que ter a sua tabela de composição de alimentos? Porque tem uma série de fatores que interferem na composição dos alimentos e que variam muito de um país para o outro.
Então, o clima e a composição do solo vão afetar a composição dos alimentos, as variedades cultivares ou raças de animais utilizadas num determinado país também afetam a composição de alimentos. Políticas públicas, como por exemplo a política de fortificação de alimentos, ela varia de um país para o outro. E a questão dos hábitos alimentares, então as preparações, os alimentos cozidos e principalmente as receitas disponíveis, elas são muito diferentes em tabelas de diferentes países. Então, por isso, cada país tem que ter a sua tabela. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pega tabelas que tá lá, tabela brasileira ou tabela de alimentos brasileiros, e quando a gente vai ver com mais detalhe, a maior parte das informações que estão ali são de alimentos de outros países, normalmente da tabela norte-americana. Então, a gente precisa ficar atento também à origem dessas informações, e esse seria o terceiro ponto mais importante. O quarto ponto que eu coloco aqui é a questão da atualização da tabela. Então, as tabelas elas devem ser atualizadas constantemente, porque os alimentos que nós consumimos mudam, novos alimentos, principalmente pensando nos alimentos processados, são lançados no mercado, práticas agrícolas mudam, isso também interfere, políticas de fortificação, como eu já disse, disponibilidade de dados de maior qualidade, então as metodologias analíticas também evoluem, proporcionando informações com mais detalhes ou mais precisas. E também constantemente novos compostos vão surgindo interesse sobre novos compostos, então as tabelas também têm que ser atualizadas. Então esse seria o quarto ponto que eu coloco aqui para você, usuário de tabelas de composição de alimentos, avaliarem na tabela que você está utilizando. Então, resumindo todos os pontos que eu coloquei aqui, os critérios básicos que eu considero para os usuários de tabelas de composição de alimentos avaliarem nas tabelas para poder utilizar uma tabela de forma adequada e uma tabela que seja de qualidade são, primeiro, relacionados à documentação dos dados, então a gente tem que saber a definição de todos os componentes para não misturar definições ou componentes diferentes. Temos que saber também a origem das informações, como eu disse, se as informações são de dados analíticos de alimentos do país ou se foram, na maior parte das vezes, emprestados de outras tabelas de outros países. Temos que olhar também a abrangência das informações, tanto com relação aos alimentos quanto aos componentes incluídos na tabela. A questão das atualizações e, por último aqui, que eu ainda não mencionei, mas que é extremamente importante, a questão do acesso aos dados também. Então, essa tabela tem que estar disponível de uma forma que facilite a minha utilização. Então, dependendo de como eu vou utilizar, uma tabela em PDF ou impressa, ela pode ser adequada ou não. Uma tabela em Excel pode ser mais adequada, se eu preciso fazer muitos cálculos, isso facilita muito. Então, a questão do acesso, como essas informações estão disponibilizadas, também vai interferir na utilização em si. E, para finalizar, eu gostaria de deixar a mensagem aqui de que o objetivo maior dessa minha apresentação foi dar algumas ferramentas básicas e despertar, né, alertar para alguns pontos de extrema importância que a gente precisa ter em mente, precisa tomar cuidado quando a gente vai utilizar tabelas, tanto para avaliar a qualidade daquela tabela que a gente está utilizando, quanto para utilizar essas informações de uma forma adequada. E certamente ainda restam muitas dúvidas e questões, principalmente com relação à definição de componentes, a forma correta de calcular receitas. Então, é impossível a gente esclarecer todas as informações aqui, então eu queria trazer ferramentas para vocês também, para continuarem o estudo, porque eu espero que essa apresentação tenha estimulado a necessidade, né, a busca por mais informações sobre tabelas e dados de composição de alimentos para que essas informações sejam utilizadas de forma correta. Então, eu vou dar aqui 3 alternativas de como vocês podem continuar estudando sobre esse assunto. Então, a FAO
que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Ela é uma agência especializada das Nações Unidas, que foi criada em 1945, e o principal objetivo da FAO é liderar esforços internacionais para acabar com a fome e a insegurança alimentar. Então, dentro desse contexto, a composição de alimentos é extremamente importante por conta da elaboração de políticas públicas, como a gente viu lá no primeiro slide. Então, por isso, a FAO, desde 1999, ela coordena a rede de colaboração internacional em sistemas, né, de dados de alimentos. Essa é uma rede de pesquisadores em diferentes partes do mundo que tem o objetivo de estimular atividades na área de composição de alimentos, tanto para disponibilizar dados de maior qualidade, quanto para instruir os usuários a forma adequada de usar essas informações. Então, se vocês forem lá no site do InFoods, eu deixo aqui o site, mas se vocês digitarem no Google InFoods, vocês vão achar o site com bastante facilidade. E aqui, principalmente nesse menu lateral aqui, nessa parte de padrões e guias, na parte de publicações e treinamentos, vocês vão achar muita informação sobre essa parte de composição de alimentos. Então, lá vocês vão encontrar livros e diversos materiais de estudo. Esse livro preto aqui é o livro base para quem trabalha com dados de composição de alimentos e quer saber, se aprofundar mais. Tem esse guia de estudo que é baseado no livro. E o que eu mais recomendo para quem quer aprofundar um pouco mais esses conhecimentos relacionados à composição de alimentos é o e-learning in Food Composition Data. Esse é um curso que está disponível, ele é gratuito, está disponível lá na plataforma de cursos da FAO. Pelo site do InFoods vocês conseguem encontrar e acessar esse curso. Ele não é um curso com videoaulas, ele é um curso com material em texto e é interativo, tem vários exercícios e já dá uma boa ideia sobre o mundo que é essa parte de composição de alimentos. Então, eu recomendo muito para quem tem interesse de se aprofundar um pouco mais, acessar esse curso aqui, que está lá disponível e é gratuito. A única questão é que ele está disponível em inglês, o curso é totalmente em inglês. No futuro vai estar disponível em espanhol também, mas em português ele não é disponibilizado. A segunda alternativa, né, a segunda opção, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse mundo da composição de alimentos, especificamente sabendo mais sobre tabelas de composição de alimentos brasileiros, eu sugiro o curso online que eu gravei em parceria com o Instituto Imparare. Ele é um curso totalmente online, está disponível lá no site do Instituto Imparare, deixei aqui também o link, vocês conseguem acessar e lá tem todas as informações da carga horária, do que está incluído no curso, mas ele fala um pouco mais sobre essa questão dos componentes problemáticos, aprofundo um pouco mais nos diferentes componentes, e lá eu falo também um pouco sobre as principais tabelas de composição química de alimentos brasileiros, então falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada tabela, dentre as que eu considero que são as mais utilizadas no país. Então é um super material para quem quer ter algo mais direcionado e mais focado nas tabelas disponíveis do Brasil. E além disso, justamente com esse objetivo de divulgar informações na área de composição de alimentos, eu criei um canal no YouTube. Esse canal em português ele é recente, por enquanto tem só 2 vídeos, mas a ideia é que esse canal seja alimentado com frequência, porque eu quero compartilhar com vocês informações sobre composição de alimentos para que os nutricionistas possam utilizar, principalmente os nutricionistas, possam utilizar essa ferramenta de uma maneira correta. Então, se você quer saber um pouquinho mais ali sobre composição de alimentos, também tem o meu canal no YouTube e o site, que é o www.foodcomponline.info, que foi um site que eu criei com o objetivo de organizar todos os vídeos do YouTube
e também disponibilizar outras ferramentas. Aqui tem um template em Excel para calcular receitas, disponibilizar links e outros materiais que são importantes na área da composição de alimentos. Por enquanto, o site está todo em inglês, mas em breve nós teremos também a versão em português do site. Então, eu deixo aqui tanto o site quanto o canal no YouTube. Então, o canal no YouTube é Composição de Alimentos, o canal em português, e o site, caso vocês tenham interesse também de se aprofundar mais. Lá no site também tem o link para o curso online da FAO, que é gratuito. Então, eu espero que todo esse material, que essa palestra, né, de hoje, mais todo esse material disponível, ajudem aí os nutricionistas a utilizarem essa ferramenta de composição, né, de dados de composição de alimentos, que são as tabelas, de uma forma mais adequada, então selecionando a tabela adequada e também utilizando os dados de forma correta. Então, queria agradecer, muito obrigada ao Instituto Imparare por essa oportunidade de divulgar essas informações sobre composição de alimentos e muito obrigada a você que ficou aqui e acompanhou essa palestra até o final. Obrigada e até a próxima!